Políticos às vezes não conseguem agir com a firmeza que gostariam. Vimos isso com a União Democrata Cristã. Eles estão trazendo esses afegãos agora. O governo tem que fazer isso, mesmo não querendo, porque um tribunal ordenou. Baerbock e equipe prometeram trazer esses 2.000 afegãos para a Alemanha. Vocês têm obrigação legal de cumprir isso. Dobrindt, não quero. Tribunal, tem que. Gostaria de um governo que dissesse, legal, mas ainda assim não farei. O que acontece então? Até agora, ninguém conseguiu me responder isso. O que acontece se um governo disser, não vamos fazer? Orbán, na Hungria, recusa migrantes e paga multa de 1 milhão por dia, totalizando 365 milhões ao ano. Isso é barato, perto dos 50 bilhões anuais gastos com migração. Beatriz von Storch, como ministra do Interior, certamente vai resistir a isso, posso afirmar. Já entrevistei ela no canal e sei que tem muita garra. Acho que vai agir com firmeza. Ela também vai colocar os tribunais no lugar. Joana, que bom te ver. Estou animado para a nossa conversa. Também estou feliz por estar aqui de novo. Obrigada pelo convite. Joana, vou ser bem sincero com você. Finalmente temos um partido de oposição que realmente merece esse nome e que tem potencial para se tornar um partido popular. Prevejo que, até a próxima eleição federal, a AfD terá maioria absoluta no país. Como você vê isso? Não acho que podemos esperar até a próxima eleição. Então, para mim, a eleição de 29 é realmente uma eleição decisiva, em que conseguimos ou não as maiorias. Se não conseguirmos isso e os partidos no poder continuarem, ou se partidos ainda mais à esquerda se unirem, teremos um grande problema na Alemanha. Acho que 4 anos é muito tempo. Mas 8 anos nesse caminho, nosso país não vai sobreviver. Joana, você acha que já há conversas sobre coalizões nos bastidores? O que a AfD comenta de forma inteligente? Deixe que causem o caos sozinhos. Assumimos depois. Então, nos bastidores definitivamente não estão falando sobre coalizões. Está claro que os partidos tradicionais não querem fazer isso, não querem se unir à AfD. Já ouvi da própria AfD. Eles nem querem mesmo. Eles querem, se for o caso, que os outros parceiros ou os outros partidos entrem como parceiros juniores. Embora eu também tenha ouvido isso. Uma maioria absoluta, como a que está prestes a acontecer agora na Saxônia-Anhalt, também assusta a AfD. Especifique isso rapidamente. O que é medo? É por falta de preparo ou pessoal? Maioria absoluta quer dizer que você é totalmente responsável pela política do Estado. E como alguém que nunca esteve no governo, e em parte também não tem a equipe de apoio nos bastidores, isso naturalmente causa preocupações e reflexões. Como lidamos com isso? Eu sei que quando o FPÖ, por exemplo, entrou no governo, disseram: precisamos sobreviver de algum jeito aos 100 primeiros dias, não sei como, só sobreviver. E esses são, claro, pensamentos que um partido precisa ter. Entendo. Por outro lado, os partidos do sistema provavelmente têm ainda mais medo. Eles percebem que Ulrich Sigmundo, com política sensata, alcança as pessoas e o país não está indo para o buraco. Depende da AfD conseguir ou não fazer isso. Ou não é. E essa é meio que a minha teoria, sabe? Quando os partidos chegam ao poder, eles se desiludem relativamente rápido. Foi exatamente isso que aconteceu com os verdes. Ou seja, muitos eleitores dos verdes depositaram muita esperança neles e, vá lá, olha onde fomos parar. Todos têm que se medir pela política realista, né? Eu acho isso importante. E acredito que ainda não damos atenção suficiente a isso. Acho que precisamos de mais força do lado liberal conservador. Sei que sempre há debate sobre acabar com partidos, mas sim concentrar o poder em um só. A AfD não alcançará a maioria absoluta federal e precisará de um parceiro de coalizão. Por isso, a gente tem que pensar: como é que se consegue realmente uma mudança de política? Como é que se consegue também que uma União Democrata Cristã não dependa mais da esquerda? Quando ela diz que não quer trabalhar com a União nem com a AfD, como conseguimos garantir que realmente tenhamos maiorias tão estáveis para que possamos ter uma política sensata na Alemanha? Mais pragmatismo, menos ideologia. Você realmente acredita que a AfD, estando no governo, poderia realmente mudar alguma coisa? Ou você acha que o sistema aí fora está tão quebrado, tão deteriorado, que nada vai mudar de qualquer jeito? Então, eu sempre digo, os partidos são o problema e nós temos um sistema quebrado. Na sala de máquinas da democracia, tudo range e solta fumaça. Algumas máquinas deveriam ser trocadas. E a gente não fala sobre isso, sério? Só fica olhando para qual partido vamos votar, qual é o menor dos males, em que partido ainda acreditamos. O fato é que as estruturas do jeito que eu vivi, seja no Bundestag ou nos partidos, são feitas de um jeito que pouca coisa vai mudar. Mesmo motivados, dizemos: vamos mudar e fazer diferente. Ficamos presas às estruturas partidárias, focadas apenas em como volto para a lista.
Eu também vivi isso na AfD, quando começam as brigas internas, que a gente acaba se ocupando principalmente consigo mesma, com o partido, e menos com o que está acontecendo no país. Isso é inerente ao sistema. Não é culpa da AfD, nem dos Verdes ou da FDP. Esse é o sistema. Enquanto não sairmos disso e não pensarmos em quais outras possibilidades existem para quebrar o poder dos partidos, para quebrar o poder das listas, precisamos acabar com a votação por listas, porque é isso que destrói a política. Só entra nas listas quem puxa o saco do pequeno círculo dentro dos partidos que detêm o poder. Se não mudarmos isso para dar aos cidadãos chance de escolher de verdade e se manifestar. Nós não queremos essa lista que o partido montou, nós queremos escolher os próprios políticos que devem nos representar. Enquanto isso não mudar, nada muda nem com a AfD, que é só mais um partido. Eu entendo que muitas pessoas depositam esperança nisso. Mas, de novo, o problema é mais profundo. Bem, eu acredito que, na verdade, em termos de segurança e de política económica, o país vai melhorar. Minha tese sobre política é: o sistema está tão ferrado lá fora, preciso falar de forma drástica. Os políticos já sabem disso, mas pensam: preciso aguentar 4 ou 8 anos e depois minha vida estará garantida. Depois eu tenho todas as conexões e posso contar com uma indenização maior em alguma empresa de alguma forma lá na frente. Sim, para alguns é assim, veem a política como carreira e é por isso que eles também vão para o Bundestag. Outros já estão lá há muito tempo, então eles querem ser reeleitos. Por isso, no momento, não entendo o rumo que a União está tomando, porque basta ter um pouco de bom senso para ver que a população lá fora está insatisfeita. Ela diz: precisamos de mudança, por isso votaram assim, não elegeram um governo de esquerda. Agora, o Merz deixa-se ser levado pela SPD como um boi pelo nariz, em vez de realmente criar coragem. Dizer, não, vamos mudar algo agora. Sempre surgem boas propostas, às vezes, como o Dobrindt, por exemplo. Se o Dobrindt pudesse fazer do jeito que ele quer, a política de imigração na Alemanha realmente seria diferente. Mas eles sempre são barrados pelo SPD. Eles deixam o SPD barrar, mesmo sendo um partido que está ali com 13, 14%. Então, eu realmente não entendo por que a União não diz: agora chega, senão a gente tira vocês do governo e continua como governo de minoria. É exatamente o que o país precisa. Você acha que Merz está testando, com sua declaração sobre a paisagem urbana, até onde ele pode ir para a direita para ver onde realmente está a linha vermelha? Estou muito surpresa que ele ainda não tenha voltado atrás nessa declaração. Normalmente era assim: ele jogava algo no ar, fosse sobre os pequenos pachás ou sobre as consultas no dentista. E aí toda a bolha da esquerda se revoltou. E então ele voltou atrás e disse: não foi isso que eu quis dizer. Aqui ele está pela primeira vez. E eu acho que isso também é uma rebelião dentro do governo, porque o SPD trabalha permanentemente contra a União. Lars Klingbeil se posiciona e, em discurso, critica Merz por dizer que não quer que a aparência defina se alguém pertence à cidade. Ou a vice-presidente do SPD realmente vai a um protesto contra Merz? Acho que agora a União também perdeu a paciência e está começando a reagir um pouco. Hoje li que ela quer tratar da dupla cidadania e eu digo, olha só, estão começando a tratar dos temas realmente importantes para a população. Agora só falta seguir com isso e não deixar o SPD enfraquecer tudo de novo, como no Auxílio Cidadão. Então, eu achei a declaração boa. E a paisagem urbana definitivamente piorou nos últimos anos, mas é claro que eu sei que o problema também é socioeconômico. Eu sou de Wuppertal. Lá, a paisagem urbana já estava catastrófica em 2010, 2008. Naquela época, as pessoas já não tinham coragem de entrar na estação de trem. Isso, é claro, ficou ainda um pouco pior desde 2014, embora a ferrovia invista bastante dinheiro nisso. Acho que o país foi totalmente arruinado. É essa a minha sensação. Todos estamos vendo isso. Não é só ver estrangeiros na rua ou quem não tem cabelo loiro e olhos azuis. É sobre outra coisa. Está sujo, está abandonado, está cheio de pichações. Não é mais o país em que cresci, onde a gente tinha a sensação de que era bonito. No leste ainda é um pouco assim. Quando você viaja pelo leste, vê que os moradores realmente ainda cuidam dos canteiros centrais e plantam flores para que fique bonito. Isso é, na verdade, como deveria ser. Que a gente se preocupe com o entorno, que queira viver em um ambiente bonito. Mas conhecemos isso do socialismo. Prédios de concreto. Que tudo o que é bonito seja destruído e que a sociedade também seja levada a esse estágio como se fosse: vivemos simplesmente por viver e não nos importamos com nada. Sim, isso também é uma estratégia do socialismo. É triste ver como este país está indo por água abaixo.
Por isso é ainda mais ridículo ver a indignação dos esquerdistas verdes nesse debate sobre paisagem urbana, já que todos percebem isso. Vá para Frankfurt ou Berlim. Estive em Berlim semana passada, do aeroporto ao centro. A gente fica feliz quando consegue sair de Berlim de novo, sinceramente. Sempre a mesma sensação quando eu entro em Berlim. Como é ruim, que tipo de caos é aquilo e como a cidade é suja. E quanto ao leste, posso concordar 100%. Recentemente visitei a Suíça saxônica e depois fui a um supermercado em Pirna. Como negro, você não tem muita vantagem ali. O tempo parou. Provavelmente nunca viram uma pessoa de cor nesse governo. Mas as pessoas do leste claramente se relacionam muito melhor com o seu entorno. Sim, Absolutamente. Eles ainda têm esse sentimento de pertencimento que perdemos no Ocidente, pois tudo de ruim acaba ligado ao orgulho nacional. Mas é isso que importa, ter realmente esse sentimento de conexão e dizer: eu não estou simplesmente vivendo por viver. Não conheço meus vizinhos nem me interesso pelo que acontece ao redor. Mas sim, que a gente comece a olhar de novo para a direita e para a esquerda e olhar para a própria vila, olhar para a própria cidade. Mas para mim, isso também significa que o Estado deve ser reduzido. Quando sentimos pago muitos impostos e taxas, temos auxílio cidadão e outros benefícios. O Estado cuida de tudo. No fim do mês, quase não sobra dinheiro para mim. Por que devolver algo? Por que investir isso na minha comunidade, em quem não está tão bem? Se nós já temos um sistema social, se tudo está funcionando maravilhosamente, vamos deixar o Estado cuidar disso. E se começássemos a recuar o Estado e disséssemos, não, primeiro vamos deixar muito mais dinheiro na carteira dos cidadãos. O Estado recebe menos, tem menos tarefas e precisa de menos dinheiro. Esse sentimento retorna, olho e penso, como está a vovó que mora 2 casas à frente? Aí talvez eu possa ajudá-la, e então eu também quero ajudá-la de novo, porque eu mesma tenho condições para isso. Quando o Estado tira meu dinheiro, o Estado tira meu poder, basicamente, de fazer algo, ou até mesmo tira minha vontade. Porque ele diz: nós cuidamos disso, aí essa convivência não funciona mais. Nós caímos nessa situação de entregar completamente a responsabilidade para um Estado invasivo e para esse chamado sistema social. E essas esmolas que recebemos de volta do Estado, abrimos mão da nossa liberdade. E isso é algo que deveríamos reverter. talvez você pense, eles lá em cima são culpados, o Estado cuida de mim. Mas, sinceramente, até quando você vai esperar que alguém cuide da sua vida? A verdade é que ninguém vai te salvar, mas isso não é ruim, é sua oportunidade. Se quiser aproveitar, participe do nosso webinar em 15 de dezembro, às 19h. Acho que antes disso, vamos sair de uma linha de esquerda verde para um rumo autoritário, para só depois, talvez, se tornar mais liberal. Porque, se você olhar, por exemplo, a AfD no poder, a AfD vai ter instrumentos que governos anteriores não tiveram. Palavra-chave: Palantir, biometria que vai ser centralizada, carteiras de identidade eletrônicas e assim por diante. Aí, claro, todo mundo vai se revoltar e dizer, sim, a AfD é super autoritária ou algo assim. Mas, no fundo, ela vai ter os meios com os quais governos anteriores só podiam sonhar. Ampliando a visão, todas essas agendas são impulsionadas por 180, 190 países. A AfD é só uma pecinha pequena nessa engrenagem. Você está completamente certa. O que eu sempre acho assustador é que as pessoas que acreditam que precisam e podem implementar essa arquitetura de vigilância não consideram que, em algum momento, essa arquitetura pode ser usada contra elas. Não sei se são tão ingênuas ou realmente acham que nunca perderão o poder, mas vão. Em algum momento, um governo sem boas intenções chegará, como mostra a história. Eu sempre digo, imagine Stalin, Pol Pot, Hitler com as possibilidades digitais de hoje. Aí todos os bancos de dados já estão prontos, nem precisa começar a construí-los, não é mais necessário ter nenhuma comprovação. Você tem tudo digitalmente à sua disposição, porque tudo está interligado, você tem todas as informações, todas as possibilidades de vigilância e, com o euro digital, ainda tem as possibilidades de controle. Aí estaremos em uma ditadura absoluta, e é exatamente isso que eu sempre alerto. Eu sempre digo, eu não estou dizendo que este governo vai fazer isso, também não estou dizendo que o próximo governo vai fazer isso. Existe a possibilidade de que, em algum momento, pessoas no poder não queiram o nosso bem e se aproveitem disso. E é por isso que é tão importante resistir a isso. É importante resistir até mesmo aos pequenos passos. Falam que o euro digital, o documento digital e o reconhecimento facial biométrico nas ruas com câmeras de vídeo vão chegar. Que digamos, pare, não queremos e não vamos participar. Por isso é tão importante destacar que precisamos fortalecer a liberdade na Alemanha.
Porque é isso que nós perdemos, o sentido de liberdade. A liberdade na Alemanha não está mais morrendo centímetro por centímetro, como disse o Westerwelle, mas quilômetro por quilômetro e, em algumas áreas, já está totalmente morta. Em certas áreas, perdemos a liberdade. Quando vejo que agora estão acontecendo buscas domiciliares na casa de alguém, como o professor Bowles, eu me pergunto: o que está acontecendo neste país? Como pode ser que um tweet claramente irônico leve a polícia a bater na sua porta de manhã? E isso é só o começo. Nós vemos como isso está sendo levado cada vez mais adiante. Ressalto que precisamos e podemos nos defender, pois, como cidadãos, temos o poder de nos opor. Ainda não percebemos isso, achamos que somos só uma pequena peça. O que posso fazer sozinha? Disseram 84 milhões de pessoas. Podemos fazer muita coisa, e vemos isso repetidamente em pequenas coisas. O que são pequenas coisas? Vemos isso, por exemplo, no controle de chats. Isso deveria ter sido votado há algumas semanas na Comissão Europeia. De repente, houve uma onda na Alemanha porque ficou conhecido que o governo alemão iria aprovar isso. Tudo depende do voto alemão para aprovação. Os deputados foram inundados com e-mails. Houve uma enorme onda de protestos nas redes sociais. E o que aconteceu? A votação foi cancelada. Não que ela não volte, eles vão tentar de novo. Mas nós, como cidadãos, mostramos que podemos conseguir algo. Fortalecer essa consciência, fortalecer esse entendimento de que nós temos o poder. Precisamos insistir na nossa liberdade e precisamos de pessoas que impulsionem isso, pessoas que divulguem isso. Muitas vezes é isso que faz a diferença. Achei sua declaração muito forte. Agora, em alguns momentos me perguntei, isso não é um pouco ingênuo? Quero dizer, se você olhar, por exemplo, para o euro digital, também existe o rublo digital. Isso está sendo impulsionado de alguma forma no mundo todo por tantos países lá fora. Por exemplo, na época do coronavírus, a Alemanha também não podia simplesmente dizer: vamos nos retirar completamente e fazer as coisas do nosso jeito. Existe uma agenda mundial sendo impulsionada. Agora, crédito social, obrigação de identificação, moeda digital e assim por diante. Será que, como indivíduo, a gente realmente tem algum direito de opinar sobre isso? Temos um Estado alemão sem soberania e essa arquitetura de segurança que você citou está cada vez mais consolidada. Se um país participa ou não participa, no final todos acabam tendo que participar de alguma forma porque recebem pressão de todos os lados. Sim, mas vimos na pandemia que nem todos participaram. É normal. Há pessoas suficientes que disseram: não vamos participar disso, não vamos nos vacinar, não vamos aceitar essas restrições aos direitos fundamentais. Que resistiram ao coronavírus, todos sobreviveram e decidiram. Então, só não vamos ao restaurante. Todo mundo tem a possibilidade de dizer: não vamos participar disso. Todo mundo ainda tem essa possibilidade de dizer: não participaremos do euro digital se houver. Mesmo assim, recebo 10% de desconto na compra do carro, mas não uso o euro digital. Se pessoas suficientes fizerem isso, eles também não terão chance de impor isso. Eles podem tentar, mas não precisamos participar. Há opções, ouro e Bitcoin. Existem outras maneiras de tirar o dinheiro do sistema para não dar ao Estado o poder de governar contra nós. Só precisamos acreditar em nós mesmas. Não podemos dizer que não podemos fazer nada a respeito. Podemos, sim, podemos fazer algo a respeito. Está em nosso poder dizer simplesmente não vamos participar disso. E se formos em número suficiente, eu viajo muito pela Alemanha, sou muito convidada para palestras em associações de cidadãos, em clubes e assim por diante. Eu percebo que há tantas pessoas espalhadas por toda a Alemanha, do Mar do Norte até o sul da Baviera. Quando essas pessoas se unirem e percebermos quantos somos, a política não terá mais tanta facilidade. Mas as discussões também não acontecem pela mídia tradicional, elas não passam pela grande mídia. E por isso a gente sente que não consegue mesmo. A gente entra nessa rotina. Mas não somos tão poucos que enxergam esses riscos. E cada vez mais pessoas estão percebendo isso. Os Estados Unidos, sob Donald Trump, afirmaram: não haverá dólar digital aqui. Eles aprovaram uma lei dizendo que não vai existir dólar digital nos Estados Unidos. Ponto final. Também existe, no âmbito político, a possibilidade de resistir quando pessoas sensatas estão no governo e dizem: nós colocamos a liberdade do povo em primeiro lugar. E aí isso simplesmente não existe. Você comentou antes que, na Renânia-Palatinado, a AfD também apoiou a biometria. Eles aprovaram no Parlamento Estadual da Renânia-Palatinado o reconhecimento facial biométrico, a vigilância por vídeo nas cidades, com a justificativa de combate ao lixo. A gente sempre ouve que há tanta criminalidade e, sinceramente, isso me deixa indignada, porque essa é sempre a justificativa.
ou é criminalidade, ou é terrorismo, ou é abuso infantil. Esses são os argumentos que usam e dizem, sim, mas agora precisamos vigiar todo mundo, precisamos colocar todos sob suspeita geral. Cada um é um ponto muito importante. Tudo isso é extremamente importante, sim, entendi. E com certeza, em algum momento, você acaba pegando a pessoa certa, um criminoso, um terrorista, um abusador de crianças. Com certeza. Então, isso significa que simplesmente deixamos isso acontecer conosco. Precisamos pensar além disso. Esse é o problema que eu tenho com muitos partidos conservadores que dizem sim, segurança, e então sacrificam a liberdade pela segurança. E isso não vale a pena. Existem outras maneiras de fortalecer a polícia e dar a eles opções ao invés de dizer agora vamos vigiar todo mundo e colocar todos sob suspeita geral. O outro exemplo que temos agora é um Lars Klingbeil, ou um Dobrindt, que aparece e diz: vamos fazer uma inversão do ônus da prova. Você, como cidadão, tem que dizer ao Estado de onde vem o seu patrimônio. Não cabe a nós provar que isso vem de atividades criminosas. Não, agora você precisa provar que a joia de ouro herdada da sua avó não veio de crime, mas foi adquirida legalmente. Se você não conseguir provar isso, então o Estado confisca. Esses são os planos que Dobrindt está desenvolvendo no momento. Esses são os planos que o governo está desenvolvendo agora, e aí precisamos dizer claramente: isso não pode acontecer. Não podemos sacrificar nossa liberdade em nome de uma suposta segurança, porque agora isso é contra a lavagem de dinheiro, agora isso é novamente contra os criminosos. Então a vovó Erna tem que provar que o ouro dela debaixo do colchão foi adquirido legalmente. Onde é que nós estamos, por favor? Quando eu vejo que a AfD concorda com esse tipo de coisa, eu também digo: não, desculpa, simplesmente não dá. Oscar Lafontaine disse neste canal há poucas semanas que sente vergonha deste país. Podem me dizer o que quiserem. Muitas vezes argumentam com ingenuidade política. Ou então, que os responsáveis não entenderam direito o que estava acontecendo. Eu realmente suspeito de uma outra estratégia, que a Alemanha deveria ser sistematicamente rebaixada nos últimos anos para não representar concorrência aos americanos ou a outras regiões econômicas. Eu sei, essa teoria sempre surge, e estou convencida de que há políticos suficientes no Bundestag que realmente querem manter a Alemanha pequena, especialmente os verdes, que também falaram isso claramente. Se você valoriza o país, não sai procurando cartaz dizendo Alemanha, esse pedaço de merda. Também não se diz nunca consegui entender esse negócio de amor à pátria. Se você valoriza este país e quer fazer ele avançar. Então, de alguns eu realmente acredito nisso. Dos outros, acho que é, em parte, uma cegueira ideológica completa. Eles realmente acreditam que estão fazendo algo bom, eles realmente acham que estão no caminho certo, e com isso, estão levando a Alemanha para um desastre total. Então, há pessoas que acham que o caminho energético que estamos seguindo, a transição energética, é a solução certa. Elas sempre apresentam todos os tipos de justificativas para explicar por que isso é o certo. Mesmo vendo nossa economia indo por água abaixo, eu sempre digo: soberania se conquista. Ninguém te concede soberania, você a conquista. A gente cria coragem e diz: não, nós somos um país soberano. Nós tomamos nossas próprias decisões e não importa se há pressão externa ou não. Porque a Alemanha pode de verdade, e nós já fomos um país muito influente se fizermos uma política decente. Mantemos as capacidades e possibilidades, especialmente nesta situação. Inteligência artificial, temos boas pessoas, boas empresas na Alemanha, só precisamos deixá-las trabalhar. Precisamos voltar a confiar nos empresários e deixá-los agir. A Alemanha pode voltar a ser um player, mas os políticos precisam ter coragem e afirmar: vamos fazer acontecer. Então, não teremos um Scholz ao lado de um Biden que diz: nós cuidamos do Nord Stream 2 e fica em silêncio. Haverá um chanceler ao lado dizendo: você está bem? Esse é nosso gasoduto, não diz respeito a vocês. Nós cuidamos disso. Com o chanceler Merz tenho muitas dúvidas. Você mencionou Donald Trump. O que eu fiquei me perguntando nos últimos meses: por que todos os políticos se curvam diante de Donald Trump? Isso realmente me parece suspeito se a gente olhar para uma Ursula von der Leyen. O que ela falou antes? A União Europeia é forte, tem uma bazuca reservada e não vai deixar os americanos explorá-la. Donald Trump é experiente.
Você que também atuou anos na política, acha que ele diria isso? Úrsula, eu tenho todas as suas mensagens de texto, aquelas que você apagou rapidamente na época do escândalo da Pfizer. Elas acabam em algum lugar nos serviços secretos, todo o tráfego dos políticos vai parar nos serviços secretos. Assine o contrato, senão amanhã estará nas manchetes e pode acabar na cadeia. Olha, eu não sei se eles realmente têm os SMS. Eu acho que existe uma explicação bem simples para todos se curvarem diante de Donald Trump, porque os Estados Unidos simplesmente têm o poder de jogar todos os outros no desastre. A gente vê isso com o Trump, quando ele diz aqui 100% de tarifas, ali 100% de tarifas. Isso destrói a economia. Nós somos completamente dependentes dos americanos. Quando dizemos precisamos da OTAN para a defesa e precisamos dos americanos. O irmão mais velho do outro lado do oceano que nos protege. Donald Trump diz: então vocês não vão ter, estão por conta própria, teremos um problema. Não dependemos só dos americanos, mas também dos chineses. Não podemos ser duros com eles. Quando foi que li isso? Mais de 700 medicamentos que precisamos na Alemanha são fabricados na China. Nós não podemos agir como queremos, porque permitimos isso, porque diminuímos este país, porque deixamos nossa indústria ir para o exterior e agora somos dependentes dessas pessoas. Os Estados Unidos são a potência mundial e por isso todos bajulam Donald Trump, eu acho, se a gente olhar para isso. Até mesmo o Rutte, que então, como ele o chamou, ele tinha algum apelido para Donald Trump. É realmente inacreditável como eles bajulam, porque todo mundo sabe que um Donald Trump reage a esses elogios, a esses cumprimentos. Por isso, todos fazem isso porque somos dependentes dos Estados Unidos. Se valorizássemos nossa soberania, buscaríamos fortalecer a economia. Teríamos uma cooperação europeia que se concentraria em fortalecer a Europa, em vez de uma União Europeia e uma Comissão Europeia que se preocupam com coisas absurdas e com a burocracia. E a lei de cadeias de suprimentos e outras regras da União Europeia que precisamos seguir dificultam nossa vida, prejudicam a indústria e fazem com que deixem o país. É isso que importa, né? Trabalhar juntos na comunidade europeia para realmente nos fortalecer como Europa, para termos um contrapeso contra esses dois países, ou seja, China e América, que atualmente são tão poderosos, mas eu não vejo isso. Estamos fazendo o contrário. Estamos criando uma União Europeia que no momento não vale nada, que só torna a vida de todos mais difícil, que não se preocupa com coisas como, por exemplo, a proteção das fronteiras. Como, por exemplo, a Frontex, que mostra o real propósito da União Europeia. Por outro lado, não nos torna fortes o suficiente para não bajular, mas sim para fazer política pelo nosso país. Agora dê uma olhada em uma Christine Lagarde dessas. Com todo o respeito, ela foi condenada por envolvimento em um escândalo de corrupção. É como se eu tentasse ser professor, mas já tivesse histórico de comportamento pedófilo. Isso é totalmente inaceitável. Nós estamos sendo governados por verdadeiros criminosos perigosos por aí. E aí eu me pergunto, essas pessoas não são apresentadas para nós como autoridades morais. Ok, não devemos confiar na política, não devemos confiar na mídia e de certa forma também não devemos mais confiar na igreja, porque todos eles participam dessa grande mentira lá fora. Vacinar é um ato de amor ao próximo, enviar armas é um ato de amor ao próximo. Curiosamente, ao participarem da mentira, não há mais casos de pedofilia na igreja, como por exemplo, há 5 ou 10 anos, quando, é claro, muitas pessoas saíram da igreja. Em quem a gente deve se orientar lá fora? Na comunidade Bitcoin há uma frase: não confie, verifique. Eu não acredito nem confio em ninguém, muito menos em políticos, depois de estar há 12 anos nesse meio político. E você está completamente certa, especialmente uma Christine Lagarde, que ela conseguiu esse cargo no Banco Central Europeu e agora está impondo esse plano do euro digital. Nos bastidores vimos isso quando houve aquela ligação de pegadinha onde ela achou que estava realmente falando com Zelensky, mas na verdade estava falando com alguém que estava enganando ela, para falar bem claro. Ela admitiu, quer controle total com o euro digital, foi desmascarada. Então, eles são colocados nesses cargos de propósito para que possam implementar suas políticas. Também há um bom motivo pelo qual, por exemplo, agora temos no Bundestag a lei sobre a OMS, que basicamente nós também vamos ceder parte da nossa soberania para a OMS. Na próxima pandemia, não será nosso governo que decidirá, sim a emergência. Quais medidas adotar, mas que vamos entregar essa soberania para a OMS, ou seja, exatamente para essas organizações que podem agir em todo o mundo. Os Estados Unidos saíram dizendo que ninguém manda neles. Milei da Argentina também saiu e disse o mesmo. Nós somos um país soberano. Não vamos ser controlados por uma Organização Mundial da Saúde,
que depende de doações de pessoas com interesses próprios. Não vamos aceitar que nos ditem nada por isso. No Bundestag, esse projeto de lei está nas comissões e será aprovado em breve. Entregamos nossa soberania justamente para pessoas como Lagarde, a Organização Mundial da Saúde, entre outros. Isso, na verdade, não deveria acontecer. Por que você acha que é agora? Você citou o Tratado da Organização Mundial da Saúde. O que motiva isso? A Organização Mundial da Saúde poderá declarar pandemias no futuro e a Alemanha terá que basicamente seguir isso. É como uma ditadura da saúde. A Organização Mundial da Saúde é financiada em parte ou em grande parte por entidades privadas. Por que isso não é mencionado na mídia de jeito nenhum? Sobre o euro digital também há realmente um silêncio total de todos os lados. Se você prestar atenção, por exemplo, há algumas semanas ou meses ocorreu a tentativa de proibir o pseudo-partido AfD, assunto dominante por semanas. E agora esse tratado da Organização Mundial da Saúde ou o euro digital são completamente ignorados. Então, o quarto poder do país, que são os meios de comunicação, eles não são mais uma mídia crítica, não como eram antigamente, que eles colocavam o dedo na ferida e realmente faziam reportagens críticas. Agora virou uma cobertura totalmente favorável ao governo. E entre outras coisas, na minha opinião, isso acontece porque cada pessoa que tem voz nesses meios de comunicação pode, mais cedo ou mais tarde, se tornar porta-voz do governo. Essa pessoa pode facilmente entrar na política. E por que alguém iria fazer reportagens críticas sobre aqueles que talvez possam te contratar no futuro? E garantir que você tenha a vida feita para sempre? Isso simplesmente não é feito. Então, a mídia e a política funcionam assim, elas são totalmente próximas uma da outra. Consequentemente, você também não vai ouvir nenhuma palavra crítica sobre o governo ou sobre exatamente esses planos, porque eles querem que as pessoas não estejam informadas. Você liga o noticiário às 8 da noite e se deixa influenciar pelo que querem que você pense. Eles dizem como você deve pensar, eles dizem como você deve avaliar certas coisas. Você não deve mais pensar. Você deve confiar no governo. E é assim que o sistema funciona. Um vive às custas do outro. A mídia vive da política e vice-versa. Por causa desse sistema, chegamos à situação em que estamos agora. Ainda há muitas pessoas que confiam demais na grande mídia, no Tagesschau, no Rede Jornal, mas eu vejo, e isso é o mais bonito, nós sempre seguimos os Estados Unidos. Quando vejo os podcasters como eles são bem-sucedidos na América, ir ao Joe Rogan em vez da CNN é importante na campanha americana. Se isso acontecesse na Alemanha, já seria um grande avanço. Considero a cultura de debates na Alemanha muito tóxica. Sempre preciso me informar bem, pois às vezes me arrisco nas minhas opiniões. Eu assisto, por exemplo, a uma Candace Owens. Eu assisto ao Joe Rogan, Tucker Carlson, John Mersheimer, todos esses nos Estados Unidos da América. Nesses podcasts, que às vezes têm milhões de visualizações, eles falam abertamente sobre temas altamente complexos, sobre assuntos polêmicos na Alemanha. Sim, de certa forma copiamos tudo e estamos nesse nível de propaganda. E onde realmente pessoas que são afetadas por isso, por exemplo, 11 de setembro, corona e assim por diante. Lá se discute de forma muito mais aberta, muito mais crítica sobre isso. E aqui na Alemanha é sempre tudo igual, tudo misturado. Você imediatamente vira o troll do Putin. Você imediatamente é chamado de nazista e colocado em um canto estranho e sujo, só porque faz uma pergunta crítica. As pessoas não são de direita ou esquerda, apenas críticas. Ser crítico hoje em dia já é, de certa forma, um ato de rebeldia ou até mesmo radical. Sim, e se algo der muito errado, a polícia vai à sua porta se você for muito crítico. Essa é a pressão deles. Então, esses casos também se tornam conhecidos. Aí é punido segundo o velho padrão, uma década. Consequentemente, isso é reprimido aqui, justamente esse tipo de reportagem crítica que eu não entendo. Porque se tudo pode ser discutido abertamente, então também se pode refletir abertamente sobre muitas coisas. Podem surgir contra-argumentos. Se alguém disser que isso é uma teoria da conspiração, pode se apresentar contra-argumentos abertamente. As pessoas podem decidir se isso é verdade ou não. Posso lidar com algumas fontes que não confirmam a linha oficial do governo, mas dizem o contrário, e então tenho as outras fontes que dizem que o governo está certo. Meus próprios pensamentos sobre isso, e eu mesma coloco isso em ordem para mim. Precisamos desse discurso aberto em uma suposta democracia, em uma suposta sociedade livre. A gente também tem que poder falar as maiores besteiras e poder conversar sobre isso. E então dizer, sim, vocês aí de casa, pensem por si mesmos. É assim que se ensina pensamento crítico, para não acreditarem em tudo, mas isso não é desejado na Alemanha. Eles temem muito que as pessoas passem a pensar por si e digam, desta vez não vamos confiar no Estado, porque percebemos que, na verdade, vocês não querem o nosso bem.
Tudo o que vocês fazem não é para o nosso benefício. Começando pelo sistema financeiro. Eu estou falando sobre isso agora porque neste fim de semana vamos lançar uma campanha. Porque o sistema financeiro é um dos problemas fundamentais que temos no mundo ocidental, ou, na verdade, no mundo todo. E ninguém fala sobre isso também. Nós simplesmente aceitamos que existe uma inflação de, no mínimo, 2%. Que é desejada politicamente ou até mais do que isso. Eles dizem que é importante para a economia, mas não passa de roubo. Nosso dinheiro vale cada vez menos. Eles roubam o nosso tempo. Eles roubam o nosso dinheiro. E nós simplesmente aceitamos isso. Bem, tem que ser assim. Não, não tem que ser assim. Mas isso também exige esclarecimento, reflexão própria e o questionamento. Precisa ser assim? Ou será que a gente pode talvez quebrar esse monopólio do dinheiro? E para isso você iniciou uma ação, uma petição, ou como podemos imaginar isso? Nós vamos começar agora, no sábado, no Festival da Liberdade da Iniciativa Atlas, uma ação que trata da preservação do dinheiro físico e da concorrência entre moedas. Nós vamos lançar uma petição que qualquer pessoa pode assinar e que entregaremos ao governo na próxima primavera. E sim, eu espero que muitas pessoas participem, porque já mencionamos isso antes. O euro digital é o que nos ameaça, e a concorrência de moedas e o dinheiro em espécie são os meios para combater isso. É sobre muito mais alegria. Nós iniciamos uma ação. Por favor, acessem o site e assinem. Vou colocar o link. Achei forte seu apelo pela responsabilidade própria. Não sigam nem o revolucionário, nem o politicamente correto. Confiem em vocês mesmos. Arrisquem-se a falar o que pensam e sejam rebeldes às vezes. O verdadeiro ato de rebeldia é confiar em si. Assim, você é livre por dentro, possivelmente financeiramente, e toma melhores decisões com autonomia. E não seguir esses enganadores, com todo respeito, pois no fim querem impor sua própria agenda. E, acima de tudo, por favor, aplique isso a todos. Vejo assim. Não importa o partido que você apoia, seja os Verdes ou a AfD, ou as pessoas que ainda acreditam no FDP. Dizem que há quem ainda acredite que o FDP pode voltar. Também é importante questionar criticamente, porque a política ou os políticos nunca são a solução. Eles nunca são o Messias em quem a gente olha e diz, eles vão nos salvar. Não, eles não vão nos salvar. Só nós mesmos podemos nos salvar. Só podemos nos salvar se chegarmos a um consenso e analisarmos o que é certo e o que é errado. Como classifico isso? Não deixo políticos decidirem por mim. E eu não coloco essa pessoa em um pedestal e digo, mas eles são agora a solução. Não é o caso. Só nós mesmos, o indivíduo, é a solução, nunca é o coletivo. E nós, indivíduos, nos unimos, podemos trabalhar juntos, podemos nos apoiar mutuamente. Hoje precisamos agir contra um Estado opressor, mas é sobre nós, não sobre heróis. Esse também é um conceito da comunidade Bitcoin. Slay your heroes. Mate seus heróis. Você precisa ser capaz de criticar até mesmo seus heróis. Eu sou uma grande fã de Millet, por exemplo, mas sou a última pessoa a não enxergar erros em Millet também. Naquela época, com a história das criptomoedas dele, também pensei, você está bem? O que foi isso? Devemos criticar e questionar até nossos heróis para preservar liberdade e soberania. Ou simplesmente dar uma olhada no sistema, ver como as pessoas são tratadas, aquelas que trabalharam duro por 40 anos. No fim, ele é deixado de lado. Na aposentadoria, na saúde, na aposentadoria relacionada à saúde, no cuidado. E muitos jovens também veem isso hoje em dia. Precisamos, neste país, de pessoas entre 25 e 55 anos altamente qualificadas. Eles pensam, não vou me matar de trabalhar aqui. Prefiro emigrar, ir para a Suíça ou para outro lugar, onde talvez eu seja mais valorizado, onde eu não seja explorado, apenas para sustentar minha família e a mim. Entendo totalmente as pessoas. É muito triste termos chegado a esse ponto em que não conheço ninguém na Alemanha. Sem plano B, para onde vamos? Muitas pessoas competentes e boas já emigraram. Ultimamente, conversei com muitos diretores de empresas que estão transferindo suas sedes para o exterior e contratando advogados para evitar o imposto de mudança, porque o governo quer impedir que as pessoas façam isso. E aí colocam um imposto se alguém ousar transferir sua empresa para o exterior. E isso também pode ser resolvido com a consultoria certa. Mas o fato de termos chegado a esse ponto, de termos seguido uma política durante décadas que faz com que jovens talentosos digam: prefiro ir para os Estados Unidos, prefiro ir para a Suíça, é inacreditável. Isso deveria soar todos os alarmes e mostrar que precisamos agir para mudar. Eu não vejo isso no momento. Eu não vejo que na Alemanha realmente se diga: precisamos reduzir o tamanho do Estado.
Mais uma vez, o principal é reduzir a política e a interferência do Estado. Na minha opinião, o Estado tem algumas tarefas essenciais: segurança interna e externa, o sistema judiciário e também as finanças. E só isso. Seja o sistema educacional, construção e moradia ou qualquer outra área, o Estado deve, por favor, se retirar. Nós, de cidadãos, podemos fazer isso melhor. Se o Estado sair dessas áreas, não precisará mais do nosso dinheiro, sobrando mais para nós por pagarmos menos impostos. Pagamos muitos impostos e taxas, assim podemos escolher onde investir esse dinheiro. O mais importante é conter o Estado invasivo e a política, algo que também começou nos Estados Unidos. Isso não deu muito certo com a briga entre Donald Trump e Elon Musk, mas o Doge Department era o caminho certo. É assim que se faz. Como Milei na Argentina diz, começamos pela política e unimos os ministérios. Demitimos todas as pessoas de que não precisamos, toda aquela burocracia desnecessária que temos lá, só ficam trocando papéis e complicando a vida das pessoas. Precisamos acabar com isso. É esse o objetivo. Esses são, na verdade, os temas que precisamos abordar e não reformar o auxílio aos cidadãos. E isso um pouco ou aquilo. Precisamos começar de um nível mais alto e discutir mais profundamente como realmente conseguir isso. Colocar esse Estado invasivo em seu devido lugar. Porque o Estado, o governo e os partidos não fazem parte da solução. Eles são o problema. Ao reconhecermos isso, devemos perguntar como agir contra isso. Como podemos quebrar o poder dos partidos do jeito que temos agora? Como podemos quebrar o poder das listas? O partido pode montar uma lista e colocar nela os maiores fracassados, aqueles que conseguiram se impor dentro do partido. Não porque eles são bons, mas porque eles são bons na rede dentro do partido. Nós temos que aprovar essa maldita lista, em vez de dizer não. Nós gostaríamos de escolher nós mesmos os políticos que vão tomar decisões por nós. Joana Cottar, eu poderia conversar com você por horas. Para finalizar, vamos ser breves e diretos. Um pequeno jogo de ou. Eu sei que é difícil, mas você vai ter que passar por isso agora. Qual político da AfD é mais subestimado? Ótima pergunta, nem sei se consigo responder de verdade. Não me vem ninguém à cabeça agora que seja subestimado, porque aqueles que são conhecidos a gente já conhece. Ok, com quem você preferiria ter um jantar à luz de velas? Alice Weidel ou Netanyahu? Já jantei várias vezes com Alice Weidel, então escolheria Netanyahu. Quem você preferiria ter em uma ilha deserta? Donald Trump ou Karl Lauterbach? Ah, Donald Trump? O que diria a sua versão mais jovem ao entrar no Bundestag? Seja honesta. Não se deixe influenciar tanto pelo partido ou bancada. Não se deixe intimidar. Siga seu caminho do jeito que você fez no final, quando estava sem bancada. Então, mais uma pergunta rápida sobre essa disciplina de bancada. Sobre essa disciplina de bancada, eu sempre me perguntei, se você der uma entrevista que não foi alinhada com a bancada, como é que eles te chamam a atenção? Bem, se eu desse uma entrevista que contradissesse completamente a linha da bancada, então haveria uma chamada de atenção da liderança da bancada, ou também dos colegas de partido. E dependendo de contra qual grupo dentro da bancada ou do partido você está indo, isso pode realmente acabar sendo muito ruim para você. Você sempre pensa nisso ao dar entrevistas. Não só posso cometer erros que prejudicam o partido em geral e a linha do partido, mas também posso cometer erros que me prejudicam dentro do próprio partido. E aí acontecem situações em que você dá entrevistas nas quais precisa defender uma posição completamente diferente da que você tem pessoalmente, porque a bancada afirma é por esse caminho. Isso vira um dilema interno, onde digo, também não aguento mais. Preciso ser honesta, não posso defender uma posição em que não acredito, mas o partido tem essa possibilidade. E então dentro do partido começam as campanhas, tipo, isso não pode ser assim. Depois dizem, ele ou ela não pode mais estar na lista. E aí você começa a se autocensurar automaticamente quando se expressa. E você sempre pensa, para onde a bancada quer ir? E é por isso também que existe esse palavreado genérico, só para não se tornar vulnerável. Eu penso assim, com todos esses políticos, vocês têm, na verdade, um problema de linguagem. Essa é uma pergunta bem concreta. Como é possível desviar de uma pergunta assim? Porque provavelmente tem essa disciplina de bancada e autocensura sempre em mente.
Sim, claro. Quer dizer, a gente é treinada para isso também quando participa de todos esses cursos de retórica. Sei que em muitos partidos há vários cursos de retórica que somos obrigados a fazer, que a gente aprende a não responder perguntas. Essa é a maneira mais fácil. A gente enrola tanto até não responder a pergunta. E aí repete tudo de novo se perguntarem de novo. Até o jornalista achar chato demais perguntar uma terceira vez. Esse é o típico discurso de político. Por isso, políticos que agem diferente são muito valorizados na Alemanha. Então, eu sou frequentemente perguntada: como pode ser que uma esquerdista como Heidi Heischnick seja tão bem recebida pela população? Porque ela defende totalmente suas ideias. E sim, ela defende totalmente suas ideias. Mas isso vem de dentro dela. Essa mulher fala sério. Ela realmente apoia o que diz. Ela não é falsa. Por isso ela faz sucesso entre jovens e seus discursos recebem muitos cliques, porque ela está convencida disso e porque ela não escolhe aquele palavreado político complicado, mas realmente fala honestamente o que pensa. E isso agrada a população. Eu acho que os partidos tradicionais ainda não perceberam isso. Que talvez eles precisem mudar de direção e simplesmente serem mais honestos, porque as pessoas estão de saco cheio. Mas, claro, quando a própria carreira está ameaçada, quando depende de você voltar ou não para a lista, se você pode continuar recebendo 16.000 euros por mês no Bundestag ou não. Aí você pensa 2 ou 3 vezes antes de fazer isso ou não. Vejo isso se repetir em todos os partidos, quando alguém eventualmente diz, assim não. Agora Ricarda Lang aparece criticando Habeck e dizendo: isso que ele fez não estava certo. Ela certamente está sob ataque entre os verdes, mas ainda assim tem coragem. Vejo na AfD um Lucasen que defende fortemente o serviço militar obrigatório e as forças armadas. E por isso, internamente, ele leva tanta bronca. Ou recebe comentários no X dizendo: saia logo da AfD. Você está prejudicando o partido, pois as pessoas não suportam mais essa contradição. E é aquilo sobre o que conversamos antes. É preciso ser mais aberta, aceitar outras posições e conversar sobre isso, inclusive nos partidos. Então, meu sistema de governo preferido seria um governo de minoria, onde uma chanceler e um partido teriam que buscar maiorias no Bundestag e, com bons argumentos, eu tenho uma proposta de lei e agora preciso convencer desde o AfD até a esquerda a concordar. É sobre isso. Também precisamos disso nos partidos. Por isso, acredito que precisamos de um sistema partidário diferente. É preciso separar o mandato do partido. Dizer que aqueles que estão na lista não são membros do partido. Por exemplo, isso pode simplificar tudo e tornar os deputados mais autônomos e independentes. Que ele também vote no futuro da maneira correta e não como o partido deseja. Para mim, os esquerdistas são os novos verdes por aí. E a Heischneck está sendo atualmente exaltada como a super-esquerdista. Para mim, é um pouco a mesma narrativa de antigamente com a Baerbock. De alguma forma, eu não confio nos esquerdistas. Essa foi a ação inédita em que a BSCW foi derrubada. De repente surgiu um partido de esquerda com cerca de 10 a 12%. Acho que alinham-se aos interesses transatlânticos. Quando assumem o poder, fazem o oposto do que prometeram antes. Propagam isso na Alemanha e isso realmente me assusta. E o fato de que isso está se tornando atraente, especialmente para os jovens. E o discurso de Heidi Heischneck na época contra o AfD, quando ela convocou todos para irem às barricadas, isso não foi algo ensaiado, ela fez isso de forma relativamente espontânea na tribuna do Bundestag. Esse é o discurso do Bundestag mais assistido de todos os tempos. Ele teve mais de 30 milhões de visualizações. Um discurso no Bundestag. Dá para imaginar isso. Porque isso veio do coração dela, porque naquele momento foi dito com sinceridade. Quando os políticos começam a realmente poder ser sinceros, eles também se sentem assim. Só que eles não são sinceros. A maioria das pessoas que está lá no Bundestag não é sincera. Eles sobem na tribuna e leem discursos prontos que seus assessores escreveram, discursos nos quais provavelmente nem acreditam de verdade. Depois se surpreendem que isso não chega ao público externo. Heidi Heischneck aparece e diz: vamos para as barricadas. Todos concordam. Isso mesmo. Finalmente alguém real na tribuna, não um boneco de ventríloco. Lá, todos são muito honestos e também têm valores e convicções. Mas assim que eles chegam ao poder, eles precisam fazer aquilo que a gente já comentou antes. Aí entra essa disciplina de bancada, acordos transatlânticos e assim por diante. Aí não existem mais valores, só leem o que está na frente.
É assim que me sinto. Fazer política de oposição é sempre fácil, temos que ser honestos sobre isso, e eu percebi isso em algum momento. Nós da AfD realmente temos vida fácil. A única coisa que podemos fazer é olhamos as manchetes nos jornais, nós observamos. Qual é o escândalo do momento? Onde a maioria dos alemães diz: vocês ficaram malucos? Não podemos fazer isso, então apresentamos um pedido contra. Política de oposição, super fácil quando você está no governo e primeiro precisa fazer coalizão com pessoas que você nem queria, na verdade. Mas você precisa encontrar uma solução de algum jeito, porque não é suficiente para governar sozinho. E assim surgem abordagens viáveis para soluções, mostrando que são práticas, possíveis e implementáveis por lei. Aí a coisa toda já não é mais tão simples assim. E também isso, eu acho, né, muitas pessoas não percebem como é fácil fazer política de oposição. E eu nunca estive no governo, mas posso imaginar como deve ser difícil realmente estar no governo. E também elaborar as leis de forma que os tribunais não interfiram, porque isso é o que eu acho. Ainda não falamos sobre a composição atual dos tribunais na Alemanha. No fim, eles decidem. Pode ser feito assim ou não. Se um governo decide acabar com o asilo, retirar todos esses benefícios e parar de pagar dinheiro, o tribunal argumenta: sim, mas a dignidade humana está na Constituição, é preciso garantir o valor mínimo, certo? E enquanto os tribunais forem ocupados politicamente aqui, e nós vemos que eles são ocupados politicamente e numa direção só, teremos um problema na Alemanha. Isso também é algo que não podemos ignorar. Às vezes, os políticos nem conseguem agir com a firmeza que gostariam. Nós vimos isso com a União Democrata Cristã, que agora está trazendo esses afegãos de avião. O governo precisa fazer isso, mesmo que não queira. Um tribunal obrigou eles a fazer isso. Baerbock e equipe prometeram a esses 2.000 afegãos que os trariam para a Alemanha. Vocês são obrigados por lei. Dobrindt disse: não quero. O tribunal respondeu: tem que. Então, eu acharia interessante ter um governo que dissesse: legal, mas mesmo assim eu não vou fazer. O que acontece então? Ninguém respondeu até agora. E se um governo disser: não vamos fazer? Orbán, na Hungria, afirma que não aceitará migrantes e paga multa diária de 1 milhão. São 365 milhões uma pechincha diante dos 50 bilhões anuais gastos com migração. A ministra do Interior, Beatrice von Storch, certamente se oporá a isso, posso afirmar. Já entrevistei ela no canal e sei que tem muita garra. Quanto à política de segurança, ela também colocará os tribunais em seus devidos lugares. Vamos ver. Então, como eu disse, sempre fico cautelosa quando se coloca tanta esperança em um partido e em um político, porque geralmente a gente acaba se decepcionando. Eu conheço muitos políticos da União Democrata Cristã que depositaram todas as suas esperanças no Merz. Ele é conservador oposto da Merkel, praticamente a anti-Merkel. Por isso, Merkel odeia Merz. E todo mundo esperava que, quando ele chegasse, ele faria acontecer. Ele também levou adiante a votação com a AfD no Bundestag. E parecia que ele tinha coragem. De repente, ele virou chanceler e nada disso restou. A decepção na União é tão grande com esse homem, porque ninguém esperava isso dele. Eu poderia ter dito isso desde o início. Não confie, verifique. Não deposito mais minha esperança neles. Simples assim. Concordo totalmente com você. Tenho mais 2 perguntas. Se fosse chanceler amanhã, qual seria a sua primeira ação oficial? Eu realmente começaria pelo próprio Bundestag. E veria se não dá para, no mínimo, eliminar metade das pessoas que trabalham no Bundestag, nos ministérios, em qualquer lugar, se não dá para acabar com elas. A gente realmente começa pelos ministérios, eliminar metade, ver metade dos deputados. Não precisamos dessas pessoas. A população nem vai perceber se só metade ficar em Berlim. Talvez eles percebam porque menos leis idiotas serão aprovadas, mas fora isso, eles não vão notar. Para concluir, uma recomendação prática aos espectadores para conquistar soberania nesse mundo tão caótico e fragmentado. Permaneça fiel a si mesmo. Acredite realmente em si mesma. Busque informações de forma independente. Não se deixe entrar em pânico por nada. Quando o governo e a mídia tentarem te assustar, realmente pare e pergunte:
Por que eles querem fazer isso com a gente? Para onde eles querem nos direcionar? Esse perigo realmente existe ou não existe? E não se deixar assustar de verdade e seguir em pânico qualquer coisa que o governo manda. Seja uma vacina que você absolutamente precisa tomar, amanhã começa a Terceira Guerra Mundial, ou os russos estão no portão de Brandemburgo, dependendo do seu lado. Não entre em pânico, mantenha-se centrada e veja o que é certo para você. E então veja como você pode se conectar com aqueles que pensam de forma semelhante e agir de acordo. Não, na verdade, não. Então, eu não acredito no bom Deus e muito menos no pessoal de apoio dele. Mas eu acredito nos valores que o cristianismo transmitiu. Para mim, isso não está ligado ao cristianismo. Para mim, são valores humanistas. Nesses eu acredito e esses devemos preservar. Muito mesmo. E os valores cristãos, ou melhor, os valores que você acabou de descrever, eles estão presentes em quase todas as religiões do mundo, praticamente idênticos. Se nos concentrarmos mais nas semelhanças e não em alguma política simbólica ou no que nos torna diferentes. Por isso, concordo com você 100%. Acho que, sabendo quem está acima de você, não há com o que se preocupar agora. Acredito que viver guiado por valores é ter uma bússola moral distinta. Existe um bom motivo pelo qual a política nos tirou esses valores ou por que a sociedade, de modo geral, nos direcionou para isso. Esses valores, união, respeito e família, praticamente não existem mais. Isso foi abolido. Conhecemos isso do socialismo. Quando se elimina o que une as pessoas, é possível governar sem obstáculos. Estamos vendo isso agora também na Alemanha e precisamos lutar contra isso. A maioria de nós anda por aí como galinhas assustadas. No fim das contas, eles perderam o compasso moral, não têm família ou apoio e buscam se emancipar ou encontrar liberdade lá fora. Por isso foi realmente muito, muito bom ter você conosco. Realmente muitos bons insights, foi um prazer absoluto conversar com você. Joana, desejo tudo de bom para você e fique bem.